Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 8. Bons estudos! Na última teleaula, você viu a diferença entre soldagem de produção e soldagem de manutenção. E também viu os tipos de falhas que podem ser resolvidas através da soldagem. Mas e na hora da soldagem, o que fazer? Ou melhor, que decisões tomar? Esse é o assunto dessa teleaula. Hoje você vai conhecer alguns materiais que normalmente são soldados nas indústrias e também vai ver quais os principais procedimentos para uma soldagem eficiente e segura. A soldagem de manutenção, como você viu, é um meio prático, eficiente e econômico para se consertar falhas em componentes e peças de máquinas e equipamentos. Mas para conhecer um pouco melhor esse tipo de soldagem, hoje a gente vai acompanhar várias práticas que fazem parte do dia a dia das indústrias. Mas antes disso, você vai ver o que é importante para se conseguir uma soldagem com bons resultados. É isso mesmo. O trabalho rende muito mais se a gente conhecer bem o que é importante para realizar uma soldagem. Conhecer o tipo de falha, como você sabe, é o primeiro passo. Agora, tão importante quanto isso é conhecer as características do material que vai ser soldado, assim como os equipamentos de soldagem e também saber como soldar. Mas calma aí que você vai acompanhar isso direitinho, olhando de perto a soldagem de algumas peças e equipamentos. Vamos começar com este elemento mecânico de ferro fundido que tem uma falha causada por uma trinca. Bom, logo de cara já dá para concluir que essa aqui é uma peça em ferro fundido. E com uma falha causada por trinca. É isso aí. Reconhecer as características do material é fundamental. Agora vamos começar o nosso trabalho identificando o início e o final da trinca. Primeiro a gente promove a limpeza. Desculpa. Álcool. Passa. Daí a gente aplica o líquido penetrante no local da trinca. Agora nós vamos esperar alguns minutos. O tempo suficiente para o líquido penetrar no material. E depois de limpar bem, a gente aplica o revelador. Quer dizer, no caso de uma trinca numa peça de ferro fundido, o primeiro passo é deixar a falha bem limpa e visível. Afinal, para poder soldar, a gente tem que enxergar bem os limites da trinca. E a região tem que estar preparada e limpa para receber o cordão de solda. Como vocês puderam observar, o passo seguinte é fazer a furação nas extremidades da trinca. Como é que é? Existem extremidades pontiagudas que criam tensões, que devem ser aliviadas. E tudo bem, mas como é que a gente pode fazer isso? Fazendo 2 furos, com uma broca de diâmetro entre 7 a 10 milímetros. Tá bom. Eu só não entendi para que servem esses furos. Para que a trinca não aumente. Observem a peça e vejam como foram feitos os furos. Depois de fazer os furos, é hora de tomar uma decisão. Se a gente vai fazer a chanfragem ou a goivagem do lugar que vai ser soldado. Tomada essa decisão, a gente executa a soldagem alternando cordões e martelamento da solda. Optando pela goivagem ou pela chanfragem, a primeira escolha é sempre a goivagem. Além disso, se a união da solda no ferro fundido não estiver perfeita, aí o jeito é fazer um revestimento de chanfro. Enfim, tem que ficar de olho para que fique tudo em cima. A goivagem, com eletrodo de corte, deve ter um formato arredondado para favorecer a distribuição das tensões. Além disso, a preparação com eletrodo de corte proporciona uma solda sem poros, escórias, areia, óleo ou gordura, uma vez que essas impurezas sofrem combustão durante a goivagem e se gaseificam. Já no caso da preparação por esmerilhamento, as precauções devem ser redobradas se o disco tiver aglomerantes plásticos que podem aderir no ferro fundido na área de soldagem. E a queima desses resíduos provoca ainda o surgimento de poros na solda.
Portanto, se a preparação exigir esmerilhamento, a superfície esmerilhada deve ser escovada e limpa com bastante cuidado. Nesse caso, temos de fazer revestimentos de chanfro. Tá lembrado do que o Ananias falou? Quando a ligação da solda no ferro fundido apresentar dificuldades de estabilização, o ideal mesmo é fazer um revestimento de chanfro. Só que existem duas possibilidades de revestimento de chanfro. Com eletrodos especiais à base de ferro ou com metal de adição à base de bronze e alumínio. Uma coisa de cada vez. Como acontece o revestimento com eletrodos à base de ferro? Nesse caso, a camada de solda absorve o carbono de ferro fundido e endurece. Mas se endurece, não pode soldar junta. De fato, não. E para completar a solda do reparo, a gente usa o metal de adição à base de níquel ou níquel-ferro. Legal. Mas qual a vantagem de revestir o chanfro com metal à base de bronze e alumínio? É que ele adere muito bem ao ferro fundido. E também tem uma ótima afinidade com o metal de adição à base de níquel, que é usado depois para completar o reparo. Outra opção, como você viu, é a soldagem alternada com cordões curtos, que tem esse nome porque a gente solda alternadamente e por etapas com cordões retos e curtos, com no máximo 30 milímetros de comprimento. Ainda nesse caso, a máquina de solda deve operar em baixa amperagem. O eletrodo deve ter pequeno diâmetro e a velocidade de solda deve ser alta, para evitar o excesso de calor localizado. Dá uma olhada nesse esquema. A solda alternada com cordões curtos tem a finalidade de manter um baixo aporte de calor na região da peça a ser soldada, diminuir ao máximo as tensões de soldagem e, consequentemente, as deformações. Já pelo martelamento, as tensões de contração do cordão de solda são aliviadas. O cordão sofre um escoamento, evitando-se assim deformações indesejáveis. O segundo exemplo que a gente vai acompanhar é de uma soldagem a frio de uma alavanca de ferro fundido quebrada sem restrição de contração. Esse é um tipo de falha que pode ser resolvida com muita eficiência através da soldagem. Bom, o primeiro passo, se tiver, é tirar a casca de fundição do local da quebra. O segundo passo depende da espessura da peça. Bom, essa aqui deve ser de um pouco mais de 10 milímetros, é isso? Nesse caso, faremos um chanfro em X. Bom, e se ela fosse um pouquinho menor? Daí faremos um chanfro em V. O caso da nossa peça é de chanfro em X com ângulo de até 60 graus. Bom, depois de preparar o local da solda, vamos fazer um pré-aquecimento de aproximadamente 200 graus. Por favor, ligue o maçarico. Pra já. Cuidado, hein, Caio? Com esse aquecimento, aos poucos, as tensões residuais que vão surgir na soldagem diminuem. Vamos lá, vamos ver essa soldagem bem de perto. No caso da soldagem a frio em ferro fundido, recomenda-se soldar com baixa intensidade de calor, utilizando um eletrodo de níquel ou níquel-ferro. O chanfro deve ser preenchido com cordões curtos e com repetidas viradas para a soldagem no lado oposto. É recomendável ainda um martelamento ocasional no cordão de solda enquanto estiver quente para diminuir as tensões. E se surgirem dificuldades de ligação da solda no ferro fundido, deve ser realizado o revestimento dos chanfros, ou melhor, um amanteigamento. O terceiro exemplo que a gente vai ver é com o revestimento de dentes de escavadeira, que é um componente que geralmente trabalha em condições severas com impactos e abrasões. O revestimento serve para prolongar a vida útil dos dentes da escavadeira. Nessa ilustração, dá para ver direitinho como fica o dente depois do processo de revestimento. Para começar, vamos limpar bem a superfície da peça que vai ser soldada. Deixa comigo. E pelo que a gente viu, nós temos que eliminar todos os resíduos, né? É verdade. A limpeza da peça é fundamental em qualquer soldagem, onde o material que vai ser aplicado durante o revestimento possa aderir à peça. E nesse caso, o eletrodo mais recomendado é do tipo AWS E1060Z. Mas por que esse eletrodo? Simples. É que nos dentes que trabalham basicamente no solo com granulação fina, o revestimento deve ser feito com metal duro. Isto é, com o eletrodo AWS E1060Z,
que proporcionam um metal de solda bastante duro e rico em carbonetos de cromo e ainda resistentes à abrasão. Já nos dentes que trabalham com material rochoso, o eletrodo aplicado é do tipo AWS E655R, que proporciona um metal de solda ligado ao cromo bastante tenaz, resistente e com dureza entre 60 e 65 Rockwell C. E nesses dois casos, durante a soldagem, a gente tem que manter a temperatura do dente abaixo de 200 graus, que é para evitar a perda de dureza. Legal, mas eu tô curioso mesmo para ver isso que você tá falando. Então vamos lá. Vamos ver com todos os detalhes como é o revestimento do dente da escavadeira. Para evitar o aquecimento, a gente deposita cordões alternados na face do dente, ou seja, não faz cordões um ao lado do outro seguidamente. Mas e o outro lado, você não vai fazer? Não, do outro lado não. A gente só reveste a parte superior ou o fundo para o dente ficar bem afiado. Nunca os dois lados, hein? Bom, pelo que dá para concluir, para fazer a soldagem de manutenção, muitos procedimentos vão depender das condições de trabalho. Por isso, é bom a gente ficar muito esperto para escolher a melhor solução. E para ficar esperto mesmo, a gente tem que conferir a revisão que vem por aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que uma trinca é localizada através da aplicação de um líquido penetrante e de um revelador. E que, para aliviar as tensões nas extremidades das trincas, são feitos furos nas suas extremidades. Viu que o pré-aquecimento na soldagem de peças de ferro fundido reduz as tensões no local da solda. E viu ainda que o martelamento na soldagem de manutenção é importante para aliviar as tensões de contração do cordão de solda. Como você pôde concluir, a soldagem é um meio econômico e eficiente de se recuperar muitas peças e componentes. Por isso, é bom você estudar bastante para entender direitinho todos os passos da soldagem de manutenção. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.